Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro EMJcast de 2023. E como vocês podem ver, temos um upgrade. Nós temos um estúdio novo, ar-condicionado, nossa própria mesa, nossos microfones e uma equipe nova. Vou começar da direita para a esquerda para apresentar logo o pessoal para vocês ficarem. Quem são essas pessoas que estão aí com o Benilton, que eu também não aparecia. Agora estou aqui. Da direita para a esquerda, para você, da sua esquerda para a direita, Isadora Bittencourt. Oi. Fernando Ferreira. Oi. Matheus Igor. Oi, pessoal, tudo bem? E Júlia Gabriele. Oi. Todos eles são alunos do 9º ano. Luísa, que é do 8º ano A, e Daniel Dakmax, também do 8º ano A. Aqui na produção, aí sim, mexendo no som, nas câmeras e tudo mais, e me controlando para não gritar muito, nós temos Carlos Eduardo e Lívia Mariana, ambos do 9º ano A também. Ia botar vocês no 8º. Mas vamos ao que interessa. Qual o tema do podcast de hoje? Eles fizeram umas pesquisas, eu vou deixar agora que eles falem um pouquinho para vocês sobre o que eles pesquisaram e conversem um pouquinho sobre o podcast para depois nós chegarmos num consenso. Então, Fernando Ferreira, cadê a cola, Fernando? Você trouxe uma cola, Fernando, uma cola gigantesca. Ele está escondendo aqui o jogo, mas olha, cadê? Olha o tamanho do papel da criança. Pesquisou. Vamos lá, Fernando, fala aí pra gente. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando, né? Podcast é uma coisa muito interessante. A gente pode assistir comendo, fazendo alguma atividade física, alguma atividade em casa, no trabalho, no trânsito. Podcast tem vários assuntos sobre religião, sobre música, sobre a área da vida e tal, motivacional também. Podcast, ele surgiu lá nos anos 2004 por um rapaz chamado Adam Curry. Vamos lá, de onde surgiu esse nome podcast, né? A gente antigamente usava o iPod. Aí o pessoal usava o iPod para quê? Para escutar rádio e abaixar música pelo computador por ele, entendeu? Do computador para o iPod. Aí surgiu esse nome de iPod e broadcasting, que se chama transmissão. Aí é podcast. Aí o pessoal antigamente ouvia rádio pelo podcast, iPod. Aí muita gente perdia, né? Que estava trabalhando, aí acabou que não podia escutar a rádio. E esse cara, esse Adam Curry, criou, né, um aplicativo nesse aparelho que abaixava essas transmissões ao vivo da rádio e você poderia escutar ela a hora que você quisesse, né? Isso foi muito, muito bom. Na época bombou bastante. Obrigado, Fernando. Explicou bem. Porém, nossos podcasters, os outros 3, têm também coisas a falar. Eu fiz uma pergunta a eles pela manhã, quando a gente estava fazendo a pauta, e vamos ver se eles vão entrar no assunto de novo. Isadora, podcasts que você costuma ouvir, ou se você já ouviu algum, e o que é que você acha? Um podcast que eu costumo ouvir muito é do Flow, o Pod Delas, Podcasts, o Fala Glauber, que é muito bom, entendeu? São esses que eu costumo mais ouvir. E também tem um da Diva Depressão, que é muito bom. Além desses que Isadora falou, né? Eu vou deixar o Fernando falar os dele depois, porque a Isadora já deu um spoiler do que ele assiste. Eu perguntei a Júlia se ela assistia algum podcast. E aí, Júlia? Então, eu gosto muito do podcast de Virgínia e de Camila Loures, que mudou agora. Mas eu não assisto muitos, mas eu gosto mais desses. Vai, Matheus, fala aí os teus. Eu não assisto muito, mas o principal que eu assisto é o Flow Podcast. E tem uns podcasts de crime, esse negócio. Aí é interessante ver, né? Curiosidade. Sim, agora deixa o Fernando falar os dele. Eles deram spoiler aí do meu podcast, estou aqui magoado. Mas tudo bem, era sobre... Esse podcast que eu assisto é muito interessante, ele fala sobre assuntos militares, sabe? Uma parte que eu me interesso bastante. É o Fala Glauber. Muito, muito bom, muito bom. O podcast, a gente conversando pela manhã, nós lembramos, né, entendemos que eles vieram da rádio. E a rádio, ela é para ser ouvida.
Mas por que não assistir as pessoas debatendo sobre um assunto, como por exemplo o podcast, como a gente está falando aqui agora? E aí o podcast surgiu, esse gravado, né, que o pessoal faz transmissão ao vivo no YouTube, grava, coloca e tudo mais. Vou deixar o Matheus falar um pouquinho sobre a experiência dele com a questão de podcast. Os podcasts que eu já assisti são legais, mas tem alguns temas que não são devidos para menores de idade, sabe? Aí é interessante você ver, você tira a curiosidade, é esse negócio. Perceberam o que ele falou, né? Já ouviram falar de classificação etária? Vocês que estão em casa aí, já ouviram falar? Eu acho que é importante a gente fazer um podcast sobre isso depois, Sim. porque é um tema Polêmico. importante e polêmico. Até onde a privacidade do celular de uma criança pode ir? Júlia, aquela pergunta que a gente fez pela manhã, Júlia. Por que a escola faria um podcast? Qual é o interesse da escola em fazer um podcast? Então, para mim é para passar informações, né, de certos assuntos para os alunos, para eles ficarem sabendo mais sobre essas informações e para gravar sobre isso, para passar a informação para os alunos. Matheus, e aí, Matheus? É mais para tirar a curiosidade do aluno, sabe? Não tirar a curiosidade da cabeça deles. Tipo um assunto que interessa para eles, sabe? É isso que eu penso. Sensacional, achei isso sensacional, cara. Porque qual a escola que tu vê fazendo isso? Nenhuma escola. Além de estimular os alunos a fazer coisas diferentes, você tá ali, tipo, por exemplo, no primeiro podcast que eu fiquei sabendo, foi a da igreja lá, né? Foi com o padre, que o padre veio aqui. Com o Isso. padre. Aí que tira dúvidas do adolescente, de quem for assistir, sobre assuntos da igreja, né? Pô, legal. Muito, muito top isso aí. Também tem o do IFPE que eu participei, nas partes com o Benilton ali, ajudando ele, né? Aí, o seguinte, essa parte do IFPE foi muito legal. Eu consegui aprender bastante coisas. Tirei algumas coisas, dúvidas que eu tinha sobre o IFPE. Não sabia o que era o IFPE, agora eu sei. E eu acho que isso é muito importante para tirar essas dúvidas do aluno, mostrar caminhos futuros para o aluno, quem for participar disso. Isso é muito legal mesmo. Isadora, por que a escola gravar um podcast? Eu acho que é importante. O MJ, eu acho que é uma das escolas é uma das únicas escolas de Jaboatão que tem um podcast, né? Eu não tenho certeza. Se não for a única. Se não for a única, exatamente. Entendeu? E eu acho importante porque o podcast é uma conversa que tem fatos e que as pessoas estão na mesa não para falar coisas que não sabem. Então, o que está na mesa para falar, a pessoa tem certeza. Entendeu? E acaba gerando, para quem está vendo aí de casa, acaba gerando perguntas e respostas que são respondidas no podcast. E com o podcast na escola, os alunos que vêm aprendem mais de uma certa forma conversando livre, sem se preservar muito, porque na aula não tem como falar as coisas que a gente quer, e aqui no podcast a gente fala o que quer. Por que uma escola gravar um podcast? Essa pergunta surgiu desde sempre, desde que o podcast existe, os alunos perguntam, e eu fiz assim, poxa, seria interessante conversar sobre isso. E quando eu conversei com os meninos, eles deram essas respostas mesmo. Para a gente poder falar melhor, quer dizer, falar melhor não, calma que eu estou dando spoiler da minha resposta. Para a gente poder falar sobre um assunto, saber de um assunto, jogar na mesa mesmo que a gente pensa sobre algo. E o podcast, querendo ou não, a gente tem um lado e outro aqui, mas ninguém aqui é oposto ainda. Mas nós teremos temas no podcast que nós vamos precisar de cabeças diferentes falando sobre um assunto. E isso é importante para quando os alunos forem produzir um texto dissertativo ou qualquer tipo de texto. Saber usar palavras novas. Imagina se nós ficássemos aqui repetindo as mesmas palavras o tempo todo. Ampliar o vocabulário, ampliar o conhecimento, falar de outras coisas, saber falar melhor. Ampliar o poder vocabulário de raciocínio e de argumentação é o principal conteúdo. Porém, para eles é mais divertido porque eles falam sobre várias coisas, sem ter noção das ideias que eles dão de assunto para o podcast. Eu faço, gente, não, esse sim. Mas vai dar certo. A gente tem um podcast daqui a 15 dias. Sim. Que nós vamos lançar, eu vou dar um spoiler logo. Nós vamos fazer o podcast do mês de março, claro. Sobre quem? Sobre as mulheres. Aí, nós três não estaremos na mesa. Nem Fernando, nem Matheus Igor, nem eu. Por que será?
Por que será? É o mês da mulher. Por que não deixar as mulheres empoderadas que nós temos tomar conta do podcast? Então, agora nós vamos encerrar, porque o material de internet não pode ter mais que 15 minutos, né? A gente acho que já está em 12, 13. Vamos encerrar perguntando aos nossos podcasters o que é que eles esperam dos próximos podcasts e o que é que eles estão achando dessa loucura que é gravar isso aqui. E aí, Júlia? Eu tô muito ansiosa, né, para participar de todos. A gente tava aqui conversando da moral que tá, de tudo que tá muito arrumado e que ano que vem a gente vai sentir falta, né, de tudo isso, mas quero participar de todos. Igor, quais as suas expectativas para os podcasts? Também a mesma coisa, que aborde temas curiosos para a gente, né? Pode ser um tema que a gente escolha, essas coisas. Isadora, quais as suas expectativas para os podcasts que estão por vir? Bom, eu estou muito feliz por ser uma das principais, né? O elenco fixo do podcast. E eu espero participar de todos, estar sempre aqui, porque é muito gratificante estar com a galera do nono ano A e o B, entendeu? Que é um pessoal que eu conheço há muito tempo e que abordem temas polêmicos sobre história, sociologia, geografia, essa área aí. Fernando, qual a sua expectativa para os próximos podcasts? Que seja tão divertido quanto esse. Se todos forem assim, vai ser muito legal. Porque aqui a gente tá se divertindo, descontraindo, fazendo uma coisa boa pra gente e pra escola, pô. Sensacional. Então, eu espero que você tenha entendido o que é um podcast. Mas é uma conversa gravada, seja em vídeo, seja em áudio, sobre um assunto de interesse público. Ou de interesse de um determinado público. Porque um podcast sobre jogos, eu não assisto, mas Matheus Igor assiste. Um podcast sobre o exército, eu não assisto, mas Fernando assiste. Um pod delas, eu não assisto, mas as meninas assistem. Então, assim, o podcast, ele tem uma infinita gama de possibilidades. E o nosso é um podcast sobre educação, com alunos e professores conversando sobre temas de interesse de todos. Quer falar, Isadora? Eu quero indicar um podcast muito bom, que é o podcast Inteligência LTDA. Ela falou na nossa reunião, esse podcast Inteligência LTDA é incrível. É maravilhoso. Ouçam podcasts e assistam aos nossos. Garanto que vão ser muito bons. Obrigado, pessoal, e até a próxima.